Confissão chocante. O padre me dopou e me abusou no dia do meu casamento. O jornal da pequena cidade de Santos Dumont estampou a manchete que paralisou corações. Confissão chocante. O padre me dopou e me abusou no dia do meu casamento. O sol brilhava forte na manhã de um sábado ensolarado, mas a atmosfera estava carregada de um peso inexplicável. Ana estava prestes a se casar. A emoção a contagiava, mas uma sombra se aproximava, lenta, quase imperceptível. Essas palavras, escritas em tinta escura, eram um grito desesperado do passado, um eco de verdades sufocadas. As vozes na cidade murmuravam, arrastando a dor pela boca das pessoas. Ana mal conseguia falar. Ficou sabendo do segredo de sua avó em um jantar. Em família, quando um tio distante, com os olhos carregados de tristeza, sussurrou: "Ela nunca foi a mesma após aquele dia." O coração de Ana disparou. O que poderia ser tão horrível? Na sua mente se acenderam diversos cenários. Ela mal podia imaginar o que estava por trás dos olhos cansados da matriarca, que sempre teve um sorriso no rosto. Uma mulher que carregava histórias em seu olhar profundo. As tradições são pesadas. O casamento se aproximava. E as flores já estavam encomendadas. O vestido, um sonho de rendas e pérolas, foi escolhido com tanto cuidado. Mas à medida que a data se desenhava no calendário, a praça da cidade, o altar da igreja, tudo começou a parecer uma armadilha. A cada passo em direção ao altar, Ana sentia que um tumulto crescia dentro dela. O que a vida familiar lhe ensinou parecia ruir. E sua avó? Tudo parecia um eco de dor. A história da jovem que deveria ser a noiva mais feliz e que, em vez disso, carregara um fardo secreto. Ele adopou Ana. No dia do casamento a enganou. As palavras de seu tio reverberaram como um trovão em sua cabeça. Ela não tinha certeza se deveria procurar mais informações ou se afundar na tradição que sempre lhe foi imposta. Mas algo dentro dela gritava por justiça. O sussurro de uma verdade não revelada a puxava, chamava para um labirinto de emoções. E naquela noite, sozinha em seu quarto, Ana decidiu investigar. Quando ela procurou nas antigas caixas de fotos da avó, encontrou cartas amareladas, palavras tortuosas que falavam de dor, manipulação e culpa. O choque era avassalador. Como poderia a fé, que deveria trazer paz, se transformar em um pesadelo? A figura de um padre ereta e imponente nas fotos agora parecia uma sombra monstruosa, um predador escondido atrás da roupa de um evangelho sagrado. Então, algo inesperado aconteceu. A porta da sala se abriu com um rangido agudo. E uma figura sombria entrou. Era alguém que Ana nunca esqueceu. Um rosto do passado que ela desejava ter deixado para trás. O ar ficou pesado. As perguntas se acumulavam em sua mente. O que ele sabe? Qual é a verdade sobre meu passado? Ele é amigo ou inimigo? E no silêncio, o nó na garganta de Ana se apertava. O casamento, que deveria ser um momento de celebração, estava se tornando um campo de batalha emocional. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana parou, os olhos fixos na porta que rangeu. A figura sombria era Lucas, seu amigo de infância. Ele estava ali, como um fantasma ressurgindo dos recantos de sua memória. O coração dela acelerou, uma mistura de alívio e revide. Mas algo em seu olhar, carregado de um peso desconhecido, a fez hesitar. Lucas! A voz dela saiu como um sussurro trêmulo. Ele não respondeu de imediato. A tensão encheu o espaço entre eles. Ana estava inquieta. A porta estava fechada, e ela já podia sentir que aquele momento mudaria tudo. Você precisa saber, disse Lucas, a voz embargada, sobre sua avó, e a frase ficou suspensa no ar. Ele respirou fundo, como se estivesse pesando. Cada palavra. Eu vi o que aconteceu. A explosão dentro dela foi instantânea. Lembranças amargas se acumularam. O que ela encontrava em suas carpas e fotos agora doía bem mais. Você viu? O que você sabe, Lucas? Ela não podia deixar o pânico dominar. Mas uma inquietação a dominava, como se uma onda de desespero estivesse pronta para engoli-la. O padre não foi apenas um monstro. Ele era parte de algo muito maior. Eu não queria acreditar, mas juro que vi. Vi sua avó com ele, juntos. As palavras cortaram Ana como uma faca. Seu estômago revirou. Aquela ideia não parecia real. Lucas estava errando. Não era possível. Não, não pode ser verdade, gritou, sentindo a realidade se desmoronar. O rosto de Lucas ficou sombrio e ele se aproximou. Ana, você precisa ouvir. A cidade inteira sabia. Seu avô, ele fez parte disso. A igreja encobriu tudo. Sua avó nunca disse, mas era uma prisão, uma manipulação. Eu presenciei. As sombras na sala pareciam se mexer. Era como se o passado estivesse voltando para assombrá-la. Não só a dor de sua avó, mas todos os segredos que a cercavam. Suas mãos tremiam e uma sensação de claustrofobia a tomou. Por que você não me contou isso antes? Você me deixou acreditar em mentiras. O nó na garganta aumentava e a angústia a consumia. Eu tinha medo, medo das consequências, de como você reagiria. Mas você precisa saber a verdade antes de se casar. Juro que... Não fiz isso por mal. Lucas parecia determinado, mas era difícil confiar. Sua mente girava em caos. A data do casamento se aproximava como uma tempestade, e agora ela se via em um mar de incertezas. Eu não posso fazer isso, não posso me casar agora, especialmente sabendo disso. A adrenalina pulava em suas veias. Atrás dela, a porta se abriu novamente, e entraram mais figuras conhecidas, amigos e familiares, sorrisos e luzes se apagando diante de suas revelações. Um burburinho coletivo começou. Ana, o que está acontecendo? As vozes se misturaram em pânico. O clima mudara. Amigos preocupados, rostos apreensivos. O choque percorreu a sala como um vendaval. Ana sentiu a pressão crescente. Um deles, um primo, veio até ela e segurou seu braço. O que houve? Você está pálida. O olhar de Ana se fixou em Lucas. Eu preciso saber a verdade, agora! Mas antes de dizer mais, uma voz se elevou atrás deles, um estrondo frio. O que vocês estão fazendo aqui? Era o padre, a mesma figura que sempre trouxe a esperança e agora se tornara um pesadelo. Ana congelou. O olhar dele era como um punho apertado, cheio de autoritarismo. O ar ficou pesado e uma onda de terror recorreu a todos. Ana, não acredite nele, falou o padre, apontando para Lucas. Sua voz fervia. Ele só quer te afastar da sua verdadeira fé. O choque quase a derrubou. As verdades estavam se entrelaçando em uma rede confusa de amor, traição. Em uma história que parecia não ter fim. O que era real?
E quem realmente a amava? As luzes se apagaram em sua mente, como um filme se desenrolando, levando consigo todas as certezas que ela tinha. E ali, em meio a tudo isso, Ana sentiu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ana congelou. O olhar do padre fixo sobre ela era um alerta. O ambiente, antes eletricamente tenso e cheio de murmúrios, agora se tornava opressivo, como uma tempestade prestes a desabar. Golpes de emoção a atingiam. Cada palavra que ele pronunciava ressoava como um trovão. O padre estava lá, na porta, coberto de autoridade, e ele possuía um poder que não era mais apenas espiritual. Ana, você não pode acreditar nele. Ele quer destruir o que temos, gritou o padre, sua voz cortando a sala como uma lâmina. Os murmúrios cresceram entre os amigos e familiares. Olhos curiosos se viraram para ela e a expectativa aumentava. A varanda estava cheia de rostos ansiosos e a cena ganhou contornos sombrios. A verdade é mais complicada do que você imagina, falou Lucas, avançando um passo, o pânico estampado no rosto. Ana, eu sei que isso parece um pesadelo, mas precisamos expor a verdade. Ele estava determinado, mas o peso das palavras o deixou vulnerável. O padre tomou um fôlego profundo e seu olhar se voltou para Ana, uma faísca de algo mais ardente em seus olhos. Essa não é a primeira vez que alguém fala sim sobre aquele dia, mas você deve saber, Ana, existem consequências. Consequências que nem você, nem ele estão prontos para enfrentar. Ele apontou teimosamente com um dedo acusador e o medo se espalhou como uma nuvem densa. Ana começou a entender, peças do quebra-cabeça se juntando, seu coração acelerando. O que você está dizendo, padre? Sua voz saiu com dificuldade, repleta de adrenalina e confusão. Consequências de quê? A cada palavra proferida, a verdade parecia se distorcer e a loucura tomava forma ao seu redor. Em um movimento rápido, como uma serpente, o padre se virou. Você não faz ideia do que seu avô fez para proteger essa família e essa igreja. A acusação cortou o silêncio. As palavras, ecos de dor, dominavam o ambiente, transformando o espaço. Os rostos antes sorridentes agora estavam amedrontados. Os murmúrios intensificaram-se, formando uma sinfonia de nervosismo. Lucas respirou fundo. Ana, eu vi seu avô com o padre, juntos, em algo que vai além da relação de fé. O choque arrebatou cada pessoa presente. As sobrancelhas se levantaram. Boquiabertos, os amigos de Ana trocaram olhares. Isso não faz sentido, gritou um primo. O pânico começou a tomar conta da sala. Ana estava em uma tempestade emocional, cada revelação cortando mais fundo. Lembrou-se dos sorrisos de sua avó, das histórias que sempre ouviu, as tradições, a fé. Era tudo uma farsa? No dia do seu casamento, o padre não estava aqui apenas para te guiar. Ele tinha uma missão. Lucas continuou desesperado. Você não sabe, mas ele teve a oportunidade de entrar na vida de sua avó de forma explosiva. E seu avô, ele participou também. A revelação foi como um soco. Os rostos em volta dela se tornaram manchas borradas, confusas. O que você quer dizer com isso? Berrou Ana, a angústia fazendo tremer. O passado parecia estar vindo à tona, e a cada momento ela sentia que seu mundo desmoronava. Então, em um instante de pura confusão, uma explosão de luz cortou pela janela. Um carro parou abruptamente do lado de fora, seguido de gritos. A polícia! Eles estão aqui! A multidão na sala se virou, e o caos irrompeu. As pessoas começaram a se mover. Uma onda de pânico. Ana estava paralisada. O coração disparava. Tudo isso era real? O que mais estava escondido?
Qual o segredo por trás da aparente aparição das autoridades? E numa fração de segundo, a certeza de que tudo estava prestes a mudar novamente tomou conta dela. O que estava enraizado em sua vida, os pilares de amor e respeito, começaram a ruir. E ela sentiu que, se não descobrir a verdade logo, não teria mais nada. Quais segredos ainda estavam por vir? Com o clima afundando em um caos inquietante, Ana era apenas uma alma perdida, tentando conectar os pontos da vida que, estrondosamente, estava se despedaçando. E naquele instante, ela soube que a luta estava apenas começando. Ana estava paralisada. O coração disparava enquanto a poeira no caos se instalava. O padre, com seu olhar fulminante, parecia o centro de uma tempestade. A multidão em torno dela era um mar de rostos confusos e assustados. A adrenalina invadia suas veias, e ela sentia que o chão estava se desmoronando sob seus pés. Mas algo estava prestes a mudar tudo de novo. Um estrondo ensurdecedor ressoou do lado de fora. Era como se o mundo tivesse galopado para uma nova realidade em um instante. As pessoas na sala se entreolharam, os olhos cheios de espanto. O que era aquilo? Ana não conseguia processar. O som tinha vindo de um carro que parou abruptamente em frente à igreja, seguido de gritos distantes. E então, como se o tempo tivesse parado, a porta se escancarou. Os rostos que entraram não eram os que Ana esperava. Não eram amigos ou familiares. Eram policiais. Em um instante, a atmosfera de simples caos se transformou em um redemoinho de emoções desenfreadas. O medo se espalhou como fogo. Ana viu os uniformes e sentiu seu estômago encolher. O que estava acontecendo? Não pode ser, murmurou, olhando para Lucas, que agora estava tão pálido quanto uma folha. Ele pareceu tão perplexo quanto ela. Policia. Todos fiquem calmos, vociferou um dos oficiais. Sua voz cortou o ar, mas não trouxe conforto. Os murmúrios aumentaram, misturados com sussurros apressados. O que está acontecendo? Um primo de Ana perguntou, a voz trêmula. Eles estão aqui por causa do que está acontecendo na cidade. Os olhos dos policiais vasculhavam a sala, a tensão palpável. Precisamos saber o que vocês sabem sobre o padre Carlos, declarou um dos oficiais, seu olhar fixo em Ana. O nome atravessou a sala como um vaso quebrando em 1000 pedaços. Padre Carlos? O homem que deveria ser uma figura de fé, agora era o epicentro de um mistério aterrorizante. Ana sentiu um nó na garganta e um impulso de desespero. Virou-se para Lucas. O que aconteceu com ele? O que você sabe? A necessidade de respostas era envelopada pelo medo crescente que passava de pessoa para pessoa. No entanto, a cena tomou um rumo ainda mais desesperador. Um grito vindo do fundo da sala fez o silêncio de repente dominá-la. É um erro! Ele é inocente! Gritou uma mulher, abrindo caminho entre a multidão. Ana não conseguia identificar quem era, mas seu rosto era familiar. Ele sempre ajudou a todos! A mulher estava em lágrimas, o cabelo desgrenhado, a expressão transbordando de pânico. Silêncio! Berrou um dos policiais, se aproximando dela. Mas o olhar da mulher, angustiado e cheio de dor, fez Ana sentir uma onda de compaixão. Ela conhecia aquela voz. Maria! Ana gritou, finalmente reconhecendo sua antiga vizinha. Maria sempre trazia bolo e carinho, lembranças de épocas mais simples. Com a voz trêmula, Maria continuou. Vocês não entendem. Padre Carlos, ele não é quem vocês acham que é. Cada palavra dela ecoava, e Ana se viu em um mar de incertezas. Não é só sobre sua avó. Tudo o que ouviram, tudo o que souberam, é só a ponta do iceberg. As palavras de Maria cortaram o ar como uma lâmina.
Todos pararam para ouvi-la. Ele era investigado. O que aconteceu não era só passado. Eu vi ele recebendo ordens, encomendando algo. Ele fez parte de um grupo. A sala ficou em silêncio, a confusão tomando conta. Um grupo? O que ele estava dizendo? O murmúrio em voz baixa se misturou com o pânico e a incredulidade. Um grupo de quê? Questionou Ana, o medo fazendo sua voz tremer. Maria a encarou, e por um momento a conexão entre elas fez o tempo parar. De corrupção, ele sabia que as tradições que você carrega não são apenas religião, mas algo muito mais profundo. Eles estão manipulando tudo. E sua avó, Ana, não era inocente. Ela estava envolvida também. O chão desabou sob os pés de Ana. As ilusões sobre sua família, sobre a igreja, todo o tecido da sua vida foi consumido por essa revelação. Não pode ser verdade. Seu coração tremeu e a sala inteira parecia desmoronar junto com ela. A multidão agora estava completamente em frenesi. Os olhos de todos estavam fixos em Ana, esperando um posicionamento, enquanto as verdades começaram a revelar um labirinto tortuoso. E naquele momento, Ana soube que havia algo ainda mais profundo, mais sombrio, que a aguardava. O que mais ela não sabia? A última barreira entre ela e a verdade se desfez no ar. Quais segredos estavam prestes a vir à tona se ela realmente caísse na própria história que a sua família tinha construído? A sensação de um novo abismo chegando era irresistível, e ela sentiu que agora era ou nunca. A tempestade que se formava dentro dela estava apenas começando. As palavras de Maria ainda ecoavam na mente de Ana, um golpe pesando suas certezas. O olhar da antiga vizinha e seus gritos desesperados se misturavam numa confusão de sentimentos. Ela queria respostas, mas o que estava acontecendo ao seu redor a paralisava. É um erro. Ele é inocente, a mulher tinha dito. Agora, isso parecia uma piada cruel, e Ana mal conseguia processar tudo. O policial a olhava com uma intensidade que a fazia sentir-se exposta. Precisamos nos concentrar, pessoal. O que sabemos sobre ele? Outro policial inquiriu, e a sala ficou em silêncio, como se todos aguardassem a coragem de alguém se manifestar. Os olhos de Ana se voltaram para Lucas. Ele parecia no limite, respirando pesadamente. Ana, eu não sei como dizer isso, mas existem gravações que podem comprovar tudo o que estamos discutindo. Um estremecimento correu pela sala. Gravações? Como assim? Um primo perguntou, sua voz tremendo de curiosidade e medo. Logo após o que aconteceu com sua avó, um grupo de jovens começou a registrar tudo. Eles desmascararam alguns membros da igreja, incluindo o padre Carlos, explicou Lucas, apressado. Eles se depararam com um esquema maior, algo que envolve mais pessoas do que imaginamos. As palavras dele eram como um raio iluminando uma tempestade, e o pânico rapidamente retornou. As gravações, elas estão em algum lugar, e continuou. Mas não tenho certeza de onde. Eu só sei que o padre estava envolvido, mais do que todos pensávamos. O ambiente estava tenso e Ana sentia que sua cabeça estava prestes a explodir. Eu preciso vê-las, agora! Exclamou, a urgência em sua voz reverberando. Mas antes que alguém desse uma resposta, o clima se transformou abruptamente. Um grupo de homens entrou na sala com vozes autoritárias. Eles não eram policiais. Suas vestes eram diferentes e traziam uma presença opressiva. Estamos aqui para levar o padre Carlos, um deles declarou, num tom que deixava claro que não havia espaço para discussões. A multidão se agitou e o medo tomou conta outra vez. Mas por quê? Alguém questionou, sua voz ressoando confusa.
Ele está envolvido em atividades ilegais e pode ameaçar a segurança pública. Precisamos protegê-lo. O homem falava com firmeza, mas algo em seu olhar não parecia certo. Ana notou a expressão de Lucas, uma mistura de medo e certeza. Isso tem a ver com aquilo que você viu? Não tem? Ana virou-se para Lucas. O que você sabia? Isto não vai acabar bem. Preciso te contar. Mas antes que ele pudesse completar, o homem fez um gesto rápido, interrompendo-o. Ana não tinha certeza do que estava para acontecer, mas sentiu um frio na espinha. Ela se aproximou do grupo que abrangia os homens em trajes escuros, e então tudo ao seu redor se desenrolou em câmera lenta. Um deles olhou profundamente em seus olhos e perguntou: Você é Ana, certo? A neta da senhora Luísa. Um nó na sua garganta a impediu de responder. Algo não estava certo ali. O peso do olhar dele fez seu coração disparar. Eu conheço sua avó. A revelação a atingiu com uma força devastadora. Como? O que você sabe sobre ela? Ana indagou, a urgência transformando-se em desespero. Ela sabia de muitas coisas, coisas que não deviam chegar a você. O homem disse, sua voz agora quase sussurrante. Ela estava nesta história muito mais do que você. Imagina! Mas, antes que alguém pudesse questionar mais, um grito cortou a sala. Não! Você não pode levá-lo! Era Maria, sua expressão de dor aguda, e ela se lançou na frente do padre Carlos, como uma mãe protetora. O que estão fazendo? Ana assistiu com horror. A sala imediatamente se transformou em um caos. Gritos de pânico ecoando e o padre tentando desviar a atenção do tumulto. Ele estava sendo arrastado e, em um gesto desesperado, Maria puxou algo de dentro de sua bolsa. Um objeto brilhante, um pedaço de papel, talvez. Todos precisam saber a verdade, ela gritou, e nesse instante o coração de Ana disparou. O chão tremeu sob seus pés. Ninguém sabia o que estava prestes a acontecer. Ana ficou paralisada, a sensação de que tudo estava prestes a mudar novamente, batendo como tempestade. O que estava no papel? O que mais poderia ser revelado? E de repente o som de sirenes cortou o ar. O mundo, que até então tinha sido um turbilhão de segredos e revelações, agora parecia girar em torno de um novo abismo. A adrenalina encheu as veias de Ana enquanto as sirenes se aproximavam, e cada um ali parecia perceber que o caos estava apenas começando. Ela sabia que, a partir deste momento, nada mais seria como antes. Qualquer vestígio de normalidade se despedaçava, e diante dela se formava uma identidade sombria, uma rede de mentiras que poderia consumir todos, talvez até mesmo aqueles que ela mais amava. A única coisa que restava a fazer era enfrentar a tempestade que a aguardava. Ana sentiu seu coração disparar ao ouvir o chamado da polícia. O clima estava carregado e, de repente, toda a cidade parecia cativa pela tensão. As sirenes cortavam o ar como um grito desesperado. Maria, com seu olhar de pânico, ainda se mantinha diante do padre Carlos. O arrepio percorreu a espinha de Ana. Seu estômago revirou. Todos precisam saber a verdade, Maria repetia, quase em um transe de ansiedade. O padre estava cercado. Seus olhos varreram a sala em busca de apoio, mas ganhou apenas murmúrios de descrença. Ana não sabia se confiava. O que mais poderiam esconder? Um dos homens de terno escuro, que antes parecia decidido a prender o padre, agora se voltava para Ana. Você tem que entender, jovem, isso é sério. Ele não é apenas um homem de Deus. Ele está no meio de uma investigação criminal que envolve muito mais do que você imagina. O ar ficou gelado. Ana trocou olhares com Lucas, que parecia tão perdido quanto ela. Mas o que ele fez? A pergunta escapuliu da boca dela antes que pudesse pensar nas consequências. Ele tem ligações com um cartel.
O homem respondeu, e a sala ficou em silêncio, como se o mundo tivesse congelado por um momento. Outro policial fez um gesto brusco e o homem continuou. 8 jovens da cidade desapareceram nos últimos meses. Todos estavam em torno da igreja. E nós recebemos informações de que ele está envolvido. As palavras reverberaram em Ana como um tambor retumbante em sua mente. A tempestade que ela pensava que estava se formando agora parecia um furacão. Ninguém ali parecia saber a verdade até aquele momento. Não, isso não faz sentido, gritou Ana, mas a negação soou vazia até para ela. Ele sempre ajudou, ele sempre estava lá. Por isso a cidade está sob vigilância, continuou o homem. As investigações mostram que a igreja foi usada para encobrir crimes. Seu avô, ele era parte disso. Há um segredo profundo que abala as fundações de sua família. E talvez tenha algo a ver com a sua avó. Ana sentiu suas pernas fraquejarem. Desaparecimentos, segredos e sua avó envolvida? Era demais. Ela olhou para Lucas, buscando uma âncora em meio a toda aquela tempestade. Mas o rosto dele refletia a mesma confusão. O passado, que parecia estar sepultado, levantava-se como um monstro, pronto para devorar cada um deles. As palavras de Lucas sobre as gravações voltaram à sua mente, e o desespero cresceu. O padre Carlos estava em perigo, mas o que mais ele tinha escondido? O que mais estava se desmoronando ali? Maria, ainda em sua posição, começou a se mover. Se vocês levarem o padre, a verdade também será levada. Ele sabe, ele tem informações sobre as vítimas. A sala tremeu novamente, e todos se voltaram para ela. Ana, você precisa decidir. O policial a fitou. Você quer saber a verdade? Se as gravações existirem, elas podem ficar com você ou com eles. Ana olhou ao redor. Os rostos familiares, os rostos que sempre conhecera, agora pareciam estranhos. E aí, em um instante de revelação, alguém começou a sussurrar entre a multidão. E os olhos começaram a se voltar para um homem que estava ao fundo, escondido parcialmente nas sombras. Ele também estava naquele dia, sussurrou alguém. A atmosfera ficou pesada. O homem de terno escuro se virou. Mas Ana não conseguia desviar o olhar daquele estranho. Alguma coisa não estava certa. A ideia de que a verdade estava ali, à sua frente, a lançou em um abismo. E então, de repente, o homem avançou. Eu posso ajudar, ele disse com uma calma, que soava quase ameaçadora. Eu sei o que aconteceu, mas você precisa me confiar. Ana hesitou. O que ele realmente queria? Mas antes que pudesse processar, ele fez um movimento rápido, a mão se movimentando em direção a um objeto dentro do casaco. O tempo parecia parar. A sala se encheu de tensão mútua, medos despertados e emoções ferventes. Não! Gritou Lucas, saltando na direção dele. O ambiente se transformou em caos. O rosto do homem ficou distorcido de raiva enquanto Ana sentia seu mundo desmoronar. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas em meio ao tumulto, um estalo ecoou na sala. O homem caiu, e o barulho cortou o silêncio como um raio. Ana congelou, assustada, mas a cena estava começando a mudar mais uma vez. O que exatamente tinha acabado de acontecer? O choque tingiu cada rosto na sala. Aquela reviravolta alucinante fez ela perceber que, em vez de respostas, talvez estivesse prestes a abrir a caixa de Pandora. E nesse momento, a única certeza que tinha era que tudo em que acreditava estava prestes a ser tragado por mais segredos e mais mentiras. Ana congelou. O choque, visualizando na queda abrupta do homem. As vozes ao redor se amontoavam em um redemoinho de gritos e sussurros.
Ela sentiu seu coração acelerar e a adrenalina pulsar em suas veias. O quê? O que acabara de acontecer? O homem que caíra tinha revelado algo inimaginável, mas agora tudo ficaria em silêncio. A sala paralisou. Ele está bem? A mulher que se jogara na frente do padre Carlos estava agora em pé, a expressão toldada de desesperança. O padre olhou rapidamente para ela, um lampejo de alarme cruzando seu rosto, mas, antes que alguém pudesse se mover, o chão começou a tremer e, de repente, uma explosão. O vidro da janela se estilhaçou, fragmentos voando pelo ar como estrelas cadentes. O grito de Maria se fundiu ao estalo ensurdecedor. Ana foi jogada para o lado, atingida pela pressão do impacto. O que estava acontecendo? A sala virou um caos de corpos em movimento, pessoas pulando, medo estampado em cada rosto. Corra! Alguém gritou, e a adrenalina fez o cérebro de Ana funcionar como um relâmpago. O que estava acontecendo? A confusão se instalou. Não havia tempo para pensar. Em meio ao pânico, Ana se virou para Lucas, que estava próximo a ela, o olhar alucinado. O que foi isso? A voz dele tremia com a intensidade da situação. Vamos! Gritou ela, puxando na direção da saída. O coração palpitava no peito, e no caos ela só conseguia pensar em escapar. Mais estrondos ecoaram ao fundo, gueipos preenchendo o ar com o fragor. Alcançaram a porta. Ana hesitou rapidamente. O que estava lá fora? Mas uma figura familiar surgiu, um rosto que sempre trouxe conforto. É o tio de Ana, Miguel, vindo em sua direção, o olhar trêmulo. Ana, você precisa voltar. É uma emboscada. Eles estão aqui para prender o padre. E para cima de você. O coração de Ana despencou. A voz de Miguel era o alerta. Mas por que ele estava ali? O que você sabe, tio? A urgência de suas palavras rompendo a atmosfera de confusão. Muitas coisas, Ana. Coisas que sua avó nunca quis que você soubesse. O padre estava envolvido, sim, mas não na forma que você imagina. O olhar dele estava tenso. E Ana começou a sentir um nó no estômago, como se um pedaço da verdade estivesse se desenrolando. Antes que ela pudesse perguntar mais, um outro grupo de policiais irrompeu do lado de fora, prontos para invadir o prédio. Saia da frente! Um dos oficiais gritou. O momento virou frenético. Ana, sabendo que não tinha escolha, puxou Lucas novamente e correram para os fundos da igreja. Mas, enquanto corriam, algo estourou em sua mente. A gravação! Sussurrou ela, tentando se lembrar das palavras de Lucas. Precisamos encontrar as gravações antes que tudo acabe. Eu sei onde elas estão! Lucas gritou, mas a pressão estava se intensificando. O que mais ele escondia? O que mais havia naquela cidade pequena? O coração de Ana palpitava enquanto corriam pela passagem dos fundos. O som dos passos pesados se aproximava, a voz de Miguel ecoando em suas memórias. Foi então que ela se virou, encarando Lucas. O que você não me contou? O que você sabe? Lucas hesitou. Ana, isso é maior do que nós, a igreja, o padre, sua avó. Eles estavam envolvidos em algo mais sombrio, algo que você não faz ideia. Então, como um raio cortando a escuridão, uma luz ofuscante iluminou o corredor. Alguma coisa apareceu. Era um veículo não identificado, parado em alta velocidade na entrada da igreja. As portas se abriram abruptamente e pessoas em trajes esquisitos começaram a sair de dentro. A tensão se intensificou. Cuidado, Ana! Miguel gritou. Mas já era tarde demais. As figuras se dirigiram em um avanço em direção ao altar, mas o que Ana viu fez seu estômago revirar. A mulher na frente, com um olhar frio e familiar, era ninguém menos que sua avó. Luísa estava ali, e o que parecia ser um encontro sagrado agora se transformou em um pesadelo. Você não pode estar aqui, vó, desabafou Ana, atônita.
enquanto os olhos da avó a atravessavam. E Luísa então sorriu, um sorriso que Ana nunca esqueceria. Eu sempre estive aqui, minha filha, e você está prestes a descobrir a verdade que... O resto se perdeu na confusão ao redor, porque um estrondo ensurdecedor fez todo mundo se virar. Era como se o mundo estivesse prestes a desabar. Ana não conseguia entender. O passado, os segredos, a verdade, tudo se entrelaçava. E, naquele momento, sentiu que estava prestes a cruzar um limiar que mudaria tudo para sempre. A sala estava em chamas de segredos, e enquanto o caos se instalava, uma sensação fria percorreu sua espinha. O que exatamente sua avó sabia? E quantos mais estariam prontos para lutar pelo que realmente acreditavam? Uma turbulência no coração de Ana prometia desenrolar algo muito maior. E no fundo, ela sabia. A verdadeira luta estava apenas começando. Ana ficou paralisada, os olhos fixos na sua avó. O que estava acontecendo? A figura que sempre lhe trouxe conforto agora parecia estranhamente ameaçadora. O olhar de Luísa era penetrante, e as palavras não saíam de sua boca. Você está prestes a descobrir a verdade que... Mas antes que ela pudesse terminar, o barulho ensurdecedor da explosão de vidro ecoou pela sala. A sala escureceu momentaneamente e uma fumaça espessa tomou conta do ambiente. Gritos irromperam e as pessoas começaram a correr em todas as direções, criando um caos ensurdecedor. "Vamos!" gritou Lucas, puxando Ana pela mão, mas ela se agarrou à figura da avó instintivamente. "Vó, o que está acontecendo?" "Confie em mim, minha filha. Você precisa saber o que envolveu a sua família." As palavras de Luísa saíram em um sussurro carregado de urgência, mas a fumaça tornava tudo difuso. Mas antes que Ana pudesse responder, uma figura emergiu das sombras, e o mundo virou de cabeça para baixo. Era o tio Miguel, mas seu comportamento estava alarmante. Ele parecia nervoso, com a respiração ofegante. "Você precisa ir, Ana. Agora, eles vêm para você." O caos se intensificou e, no meio da confusão, outro grito cortou o ar. "É uma armadilha!" Era a voz de Maria, a mulher que havia se atirado na frente do padre. "Eles não estão aqui apenas para prender o padre. Tem algo muito maior." Ana congelou. "O que você quer dizer com isso?" Antes que Maria pudesse responder, um grupo de homens vestidos com táticos escuros irrompeu pela porta, armados, com expressões determinadas, e então tudo desabou. "É melhor vocês não se moverem", um deles ordenou, e a sala caiu em um silêncio gelado. O padre Carlos foi pego no meio da tempestade, e então a reviravolta. Umas palavras ditas por Miguel que corriam como fogos dentro da cabeça de Ana. "Cuidado, este não é o que parece." Um dos homens se apresentou como agente de uma força-tarefa, e Ana sentiu que o chão a abandonava. "Estamos aqui devido a informações sobre atividades ilegais envolvendo seu avô e o padre Carlos. Ele está sendo investigado por assassinar jovens em nome de um culto." Um silêncio esmagador tomou conta de todos. As faces se tornaram pálidas. "Não, isso não pode ser verdade", gritou Ana. Mas a raiva e o desespero a sufocavam. O silêncio foi quebrado por uma revelação sombria que ela nunca viu vindo. "Eu sou seu verdadeiro pai, Ana", Miguel disse, sua voz cortante e fria. A sala viu um turbilhão novamente. O que ele estava dizendo? Ana olhou para ele confusa e ferida. "Você está louco! Meu pai, ele morreu!" "Não, ele não morreu. Ele foi assassinado. E eu estou aqui para proteger você do mesmo destino", Miguel respondeu com uma frieza chocante. "Sua avó e eu fazíamos parte deste culto."
Mas eu não quero que você tenha o mesmo destino. O queixo de Ana despencou. Todas as suas crenças, tudo o que ela acreditava, desmoronava diante de seus olhos. Miguel não era o que parecia. Ninguém ali era. A sala começou a se agitar, todos falando ao mesmo tempo. O tumulto de vozes, medos e acusações se misturava. Maria gritava: "Vocês não podem acreditar nele. Ele é parte do problema." O padre Carlos pode ser a única pessoa que realmente conhece a verdade. Ana estava no centro do furacão, as paredes da realidade se fechando ao seu redor. O que de fato era verdade? Os segredos estavam agora à beira de serem revelados. Mas essa nova traição a fez perguntar quem realmente estava ao seu lado. As sirenes, que ainda ecoavam ao fundo, tornavam-se um convite ao desespero. Ela sentiu que sua vida nunca mais seria a mesma. E à medida que uma onda de calor subia por seu corpo, ela percebeu: a verdade estava prestes a ser revelada, mas a cada momento a conexão com aqueles que ela conhecia se desvanecia. O que mais estava escondido? O que mais poderia surgir das sombras? O burburinho dos segredos deixava todos em alerta, e Ana sabia que para descobrir a verdade ela teria que descer ao abismo, mesmo que isso significasse confrontar as pessoas que mais amava. Ana ficou paralisada, os olhos fixos na sua avó. O que estava acontecendo? A figura que sempre lhe trouxe conforto agora parecia estranhamente ameaçadora. O olhar de Luísa era penetrante e as palavras não saíam de sua boca. Você está prestes a descobrir a verdade que... Mas antes que ela pudesse terminar, o barulho ensurdecedor da explosão de vidro ecoou pela sala. A fumaça espessa tomou conta do ambiente. Gritos irromperam e as pessoas começaram a correr em todas as direções, criando um caos ensurdecedor. Vamos! Gritou Lucas, puxando Ana pela mão, mas em meio ao pânico ela se agarrou à figura da avó. Vó, o que está acontecendo? Confie em mim, minha filha. Você precisa saber o que envolveu a sua família. As palavras de Luísa saíram em um sussurro carregado de urgência, mas a fumaça tornava tudo difuso. Antes que Ana pudesse responder, uma figura emergiu das sombras. Era o tio Miguel, mas seu comportamento estava alarmante. Você precisa ir, Ana. Agora! Eles vêm para você! O caos se intensificou e, no meio da confusão, outro grito cortou o ar. É uma armadilha! Era a voz de Maria, a mulher que havia se atirado na frente do padre. Eles não estão aqui apenas para prender o padre. Tem algo muito maior. Ana congelou. O que você quer dizer com isso? Antes que Maria pudesse responder, um grupo de homens em trajes táticos irrompeu pela porta, armados com expressões determinadas, e então tudo desabou. É melhor vocês não se moverem, um deles ordenou. E a sala caiu em um silêncio gelado. O padre Carlos foi pego no meio da tempestade, e então a reviravolta. Umas palavras ditas por Miguel que corriam como fogos dentro da cabeça de Ana. Cuidado, este não é o que parece. Um dos homens se apresentou como agente de uma força-tarefa, e Ana sentiu que o chão a abandonava. Estamos aqui devido a informações sobre atividades ilegais envolvendo seu avô e o padre Carlos. Ele está sendo investigado por assassinar jovens em nome de um culto. Um silêncio esmagador tomou conta de todos. As faces se tornaram pálidas. Não, isso não pode ser verdade, gritou Ana, mas a raiva e o desespero a sufocavam. O silêncio foi quebrado por uma revelação sombria. Eu sou seu verdadeiro pai. Ana, Miguel disse, sua voz cortante e fria. A sala virou um turbilhão novamente. O que ele estava dizendo? Ana olhou para ele, confusa e ferida. Você está louco? Meu pai, ele morreu. Não,
Ele não morreu. Ele foi assassinado. E eu estou aqui para proteger você do mesmo destino. Miguel respondeu com uma frieza chocante. Sua avó e eu fazíamos parte deste culto, mas eu não quero que você tenha o mesmo destino. O queixo de Ana despencou. Todas as suas crenças, tudo o que ela acreditava, desmoronava diante de seus olhos. Miguel não era o que parecia. Ninguém ali era. A sala começou a se agitar, todos falando ao mesmo tempo. O tumulto de vozes, medos e acusações se misturava. Maria gritava: "Vocês não podem acreditar nele. Ele é parte do problema. O padre Carlos pode ser a única pessoa que realmente conhece a verdade." Ana estava no centro do furacão, as paredes da realidade se fechando ao seu redor. O que de fato era verdade? Os segredos estavam agora à beira de serem revelados, mas essa nova traição a fez perguntar: quem realmente estava ao seu lado? As sirenes, que ainda ecoavam ao fundo, tornavam-se um convite ao desespero. Ela sentiu que sua vida nunca mais seria a mesma. E à medida que uma onda de calor subia por seu corpo, ela percebeu: a verdade estava prestes a ser revelada. E com isso, a fraqueza de um personagem se tornava a força de outro. "Seja forte, Ana", gritou Miguel. Mas o que ele realmente queria? A verdade estava por trás de um véu de mentiras, mas a próxima revelação seria ainda mais devastadora. E enquanto o caos se desenrolava, um tiro disparou do lado de fora. O impacto ecoou na sala e todos se congelaram. Era um barulho de vida ou morte. Ana olhou para a janela e o que viu a aprisionou no horror. No meio do tumulto, o corpo de um jovem caía e, para seu desgosto, ela reconheceu o rosto. Era um dos amigos que havia desaparecido. A realidade do que estava acontecendo a ocorreu como um tsunami, arrastando tudo. E naquele instante, Ana soube. Tudo, absolutamente tudo, estava prestes a mudar. Não havia mais como voltar atrás. Os segredos se espalhavam como fogo, e com eles o futuro da família a qual ela sempre esteve ligada. O caos se instalou como uma tempestade em um dia ensolarado. O corpo do jovem caído no chão parecia um símbolo de tudo o que Ana temia. A cena estava repleta de gritos, rostos em choque, e uma sensação de desespero tomou conta. Ela olhou para Lucas, que estava ao seu lado, os olhos arregalados. O que mais poderia acontecer? "É um pesadelo. Isso não pode ser real", Ana murmurou, sentindo o aperto no peito aumentar. Seus instintos gritavam para correr, mas algo a mantinha presa ao chão. A verdade estava ali, bem diante de seus olhos, e era aterrorizante. "Mãe, precisamos sair desse lugar", gritou Maria, enquanto um grupo de policiais se aproximava. O ar estava impregnado de tensão. Cada um ali sabia que a situação era crítica. Ana se virou para sua avó, seus olhos buscando respostas. Mas Luísa parecia distante, presa na própria confusão. "Vó, o que você sabe? O que realmente aconteceu?" Ana questionou, a voz embargada. Era uma pergunta que precisava ser feita. Luísa respirou fundo, como se cada palavra que estava prestes a soltar fosse um fardo pesado. "A verdade é dolorosa, Ana. Nossa família, está mais envolvida do que você imagina. O padre Carlos, o culto, tudo isso fez parte do plano. E a sua vida está em perigo." Naquele instante, tudo ao redor parecia girar. As sirenes ainda ecoavam, e o calor do caos fechava em torno delas. Ana percebeu que cada segundo contava. "Então precisamos fazer algo. Não podemos deixar que as mentiras continuem", gritou para os policiais que se cercavam delas. "Os jovens desaparecidos, eles precisam ser lembrados, e a verdade precisa vir à tona."
O clamor de Ana ressoou no silêncio temporário que se seguiu. Os oficiais trocaram olhares e, momentaneamente, a pressão da situação se aliviou. Então, um oficial se aproximou, a expressão grave. Se você tem informações, precisamos delas agora. A investigação é séria. O tom dele não deixava dúvidas. Era uma questão de vida ou morte. Ana se virou para Lucas. Um pedido silencioso entende. Seus olhos. Ele assentiu, e juntos começaram a contar o que sabiam. O laboratório escondido, as gravações, os murmúrios sobre o culto. Todas as peças começaram a se juntar. Maria, ainda ao seu lado, acrescentou: nós não podemos deixar que os que estão por trás disso escapem. Precisamos agir, como um grupo. A determinação dela era contagiante, e o grupo começou a se unir. Todos ali estavam em busca da verdade e, mais importante, da justiça. Com a tensão abaixando lentamente, eles foram levados para uma sala de interrogatório. O peso da revelação estava em seu colo, e Ana sentiu que ela estava prestes a mudar muitas vidas. Percebeu que, independente do que acontecera no passado, cada um daqueles que estavam ali tinha um propósito agora. O tempo passou como um borrão enquanto a equipe de policiais recolhia as provas e as testemunhas. Mas no fundo do coração de Ana, algo ainda estava fervendo. Havia muito mais por trás das luzes trêmulas e das sombras que se entrelaçavam nos sussurros de sua família. Os segredos ainda não tinham sido todos revelados, e assim, quando o dia finalmente começou a se apagar, Ana sabia que, mesmo com todas as verdades expostas, a luta estava apenas começando. Havia uma chama de esperança acesa, mas a incerteza ainda pairava no ar. Esse não é o fim, ela pensou, com uma determinação renovada. Isso é apenas o começo. E a história de Ana não seria esquecida. Ela estaria disposta a lutar, não apenas pela verdade, mas por todas as vidas que foram transformadas em sombras. E você, querido leitor, talvez esteja na mesma batalha. Esteja pronto para se juntar a nós. Agora, mais do que nunca, é hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que nos ajuda. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa luta pela verdade. Este é o momento para demonstrar seu apoio, e apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de ajudar esse canal a crescer. Não espere nem mais um segundo.